Troia era negra? Vocês pediram para falar sobre isso e eu tenho um ranço desse tipo de coisa. Estão tentando transformar a Helena de Troia em símbolo de guerra cultural moderna, como se mexer na cor de um mito antigo resolvesse alguma dívida histórica do século XXI. E eu vou falar uma coisa que vai irritar metade da internet. Helena não é uma tela em branco para a projeção ideológica de 2026. Isso aqui não é inclusão, é anacronismo com orçamento de streaming. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai entrar no meio dessa histeria sobre a etnia de Helena de Troia, não para lacrar, não para agradar algoritmo moral, mas para entender real o que é mito, o que é contexto e o que é marketing travestido de virtude. Para a gente começar a entender essa zona, a gente precisa tirar a Helena dos filmes de Hollywood e devolver para ela, para a lama e para o sangue da tradição oral grega, porque a Helena real, ou a Helena do mito original, não é essa mocinha apaixonada que foge com Orlando Bloom para viver um amor proibido. A Helena da Ilíada e da Odisseia é uma entidade quase monstruosa de tão bela. Uma mulher que nasceu de um ato de violência bizarra porque a mãe dela, Leda, foi estuprada por Zeus, transformado num cisne. E dessa união zoofílica divina nasceu um ovo, e desse ovo saiu a mulher que colocaria fogo no mundo antigo. Ela não é descrita com detalhes de pele branca como a neve, no sentido nórdico que os pintores renascentistas inventaram depois. Mas ela é descrita repetidamente com epítetos como a de braços brancos, semelhante a deusas, brilhante, a que brilha como o sol. E se você acha que essa brancura é a interpretação de pintor barroco com saudade da neve, deixa eu te apresentar o termo lefoleno. Homero não estava economizando adjetivos, ele chama a Helena repetidamente de as de braços brancos, que é esse termo. No grego original, isso é status. Não é raça no sentido moderno do IBGE, é sobre o brilho do marfim. Na Odisseia, quando a deusa Atena quer deixar Penélope, a prima da Helena, verdadeiramente irresistível para o retorno de Ulisses, ela não faz um contorno de maquiagem, ela a torna mais branca que o marfim recém-cortado. Entende a lógica? Para o grego antigo, a beleza máxima era luminosa, pálida e aristocrática, porque mulher nobre não pegava sol no campo. Helena era o ápice desse padrão, uma joia de mármore viva, no mundo de homens queimados pelo sol e pelo sangue. Na cabeça de um grego da Idade do Bronze ou do período arcaico, semelhante aos deuses, significava pertencer a uma linhagem genética muito específica, a linhagem dos aqueus. Aquela gente que veio do norte e se misturou com as populações locais do Egeu e criou uma aristocracia guerreira, obcecada por ouro, glória e linhagem. A Helena não é uma mulher comum que pode ser qualquer coisa, ela é a representação máxima dessa beleza aristocrática daquela cultura específica. E naquela cultura, beleza divina era o que diferenciava eles dos bárbaros. Quando Homero canta sobre Helena, ele não está fazendo um casting inclusivo para agradar o público, ele está cantando para uma audiência de gregos que sabiam exatamente como uma princesa espartana deveria aparecer para justificar 10 anos de guerra, estripação de tripas e queima de cidades. Transformar essa figura que carrega o peso de ser o motivo do genocídio de Troia numa disputa racional moderna e esvaziar o terror que ela representava. Ela era o terror dos mortais, a beleza que mata. Se você colocar uma atriz negra para fazer Helena num contexto que se pretende histórico ou mitológico fiel, você não está apenas mudando a cor da pele, você está quebrando a lógica interna de como aquele povo enxergava a divindade e a realeza. Os gregos eram xenofóbicos, bairistas e obcecados com sangue. Eles tinham contato com a África, tanto que chamavam eles de etíopes, os de cara queimada. E eles aparecem nos mitos, como Memnon, que lutou em Troia. Misturar os dois com reparação é uma salada mista geográfica que ignora que cada personagem ocupava um lugar sagrado na geografia mental daquele povo. A gente tem prova disso gravada no barro.
Existe um cântaro grego de 480 a.C. que é um tapa na cara do revisionismo preguiçoso. De um lado, o herói Heracles, o nosso Hércules, do outro, um africano. O artista não teve dúvida, as feições, o nariz, o cabelo, o fenótipo tá todo lá, perfeitamente diferenciado. Os gregos não eram daltônicos geográficos, eles sabiam exatamente como era um etíope, como era um espartano. Tanto que na mitologia eles têm a figura da Andrômeda, que era a filha de reis da Etiópia, e era retratada como africana. Se eles quisessem que a Helena fosse negra, eles teriam dito. Mas eles disseram o contrário. A poetisa Safo, do século 6 a.C., chama Helena de chantre, loira. Eurípides, o mestre do drama, descreve Helena cortando suas mechas douradas em sinal de luto. Fingir que essas descrições não existem não é reinterpretação, é analfabetismo funcional com filtro de progresso. Tentar suavizar isso ou universalizar Helena, transformando ela num símbolo global, é ignorar que ela nasceu do ventre de uma cultura que inventou a palavra bárbaro para descrever qualquer um que não fosse grego. Agora respira, porque aqui é onde metade da internet começa a tremer achando que está defendendo o progresso, quando está defendendo anacronismo com filtro bonito. A Grécia da Idade do Bronze não acordava pensando em representatividade racial. Eles não tinham essa planilha cromática, eles não estavam debatendo fenótipo em fórum online no Twitter. Eles estavam preocupados com sangue, linhagem, cidade e culto. Você era filho de quem? Falava qual língua? Lutava por qual deus? Seu pai era nobre ou era ninguém? Isso aqui não é detalhe acadêmico, isso aqui é base da identidade deles. E presta atenção, porque isso é importante. Dizer que eles não operavam com raça moderna, branco, preto, amarelo, não significa que era um carnaval multicultural, onde qualquer aparência servia para qualquer posição simbólica. Não era campus universitário americano, não era São Paulo, era aristocracia guerreira obcecada por distinção. Distinção é a palavra. Nos afrescos minoicos e micênicos, você vê homens pintados em vermelho tijolo, queimados de sol, corpo exposto à guerra e ao trabalho. E você vê mulheres pintadas em branco claro, quase luminosas. Não porque eram escandinavas, mas porque a cor da pele feminina era código visual de status. Mulher nobre não ficava no campo, não era camponesa. A pele clara ali era sinal de privilégio, de perfeição e de elite. Helena não é qualquer mulher, ela é a princesa espartana, filha de Zeus e o ápice da nobreza daquele imaginário. Não é só trocar a atriz. Isso que eles querem fazer é deslocar a lógica interna da narrativa. E aí eu preciso te fazer uma pergunta. Você quer adaptar um mito ou quer usar o mito como palco para resolver ansiedade contemporânea? Porque são coisas diferentes. O Mediterrâneo antigo era conectado. Tinha comércio, tinha contato com o Egito, com a Anatólia, com regiões africanas, mas contato não significa dissolução de identidade. Eles sabiam diferenciar. Eles nomeavam, eles categorizavam, eles criavam fronteira simbólica. Quando aparece um etíope na tradição grega, ele é descrito como etíope. Quando aparece um cita, ele é descrito como cita. Quando aparece um grego, é descrito como grego. Não era indiferenciado, não era fluido como rede social. Isso não é racismo moderno, é estrutura tribal antiga. A discussão não é sobre, tem que utilizar-se de atriz negra no cinema, isso é raso demais. A discussão aqui é sobre coerência interna do mito, é sobre saber se a gente está assistindo uma releitura assumida ou um produto que quer parecer fiel enquanto atualiza silenciosamente o código simbólico. Porque quando você tenta agradar passado e presente sem assumir a ruptura, você cria uma coisa estranha. Nem é arqueologia, nem é reinvenção. É um híbrido inseguro que depende de polêmica para sobreviver. E mito não precisa disso. Mito já sobreviveu há 3.000 anos sem Twitter e sem a geração Z querer problematizar tudo. Agora vamos separar os homens dos meninos e a arte da lacração de mercado. Porque eu sei que vai ter gente gritando: ai, Steph, mas é ficção, mito, muda o tempo todo. Sim, seu animal. Mitos são moldados por quem nos conta. Cada cultura adapta, mas adaptação
não é a mesma coisa que apagamento de origem cultural com cinismo de mercado. Se você pega o Rei Lear de Shakespeare e faz uma adaptação ambientada no Japão feudal, isso é uma leitura criativa. Você muda contexto, muda os nomes, muda a estética, assumiu que é uma transposição cultural, como foi feito em Han. Agora, se você faz um documentário, ou uma série, ou um filme que se vende como a Guerra de Troia, mantém as armaduras gregas, mantém os nomes gregos, mantém a arquitetura grega, mas escala o elenco como se fosse um comercial da Benetton para fingir que a Grécia era assim, você está fazendo revisionismo histórico porco. Você percebe a diferença? Uma coisa é o Mágico de Oz virar o mágico inesquecível, The Wiz, com todo o elenco negro, assumindo uma nova identidade cultural, criando uma nova obra em cima do esqueleto da antiga. Outra coisa é a Netflix ou a BBC pegar a Ilíada, que é documento fundacional da literatura ocidental, e dizer, vamos colocar uma Helena negra e um Aquiles negro para gerar burburinho no Twitter, mas não vamos mudar uma vírgula do texto para justificar isso dentro da trama. Isso cria um ruído cognitivo, uma quebra de imersão, porque o texto fala de uma sociedade de linhagem de sangue. E a imagem mostra uma sociedade pós-racial que nunca existiu. E muita gente que não lê acha que aquilo é real e que o racismo não existia. Gente, o sistema de Hollywood hoje não opera na lógica da arte. Opera na lógica do que eles chamam de rage bait, que seria isca de raiva. Eles sabem que se fizessem uma Helena loira de olhos azuis, ia ser apenas mais um filme. Se fizerem uma Helena negra, vai ter matéria no The New York Times, vai ter vídeo de 3 horas de nerdola reclamando no YouTube, vai ter textão de militante defendendo e todo mundo vai assistir, nem que seja para falar mal, como por exemplo eu. Helena então vira escudo humano para roteiro ruim. Se a série for uma merda, e geralmente é, eles usam a carta do racismo. Ai, vocês não gostaram porque são racistas, e não porque o roteiro parece ter sido escrito por um estagiário analfabeto. Imaginem o contrário, um filme sobre a rainha Nzinga, da Angola, sendo interpretada por uma atriz sueca loira, sob a desculpa de, ai, é mito, a interpretação. O mundo viria abaixo, e com razão, porque estaria apagando a identidade visual de um povo. Por que... Aí você me responde, por que com a cultura grega isso pode? Porque o sistema decidiu que cultura europeia é padrão, então ela não tem dono, ela pode ser esquartejada e redistribuída, enquanto as outras culturas, por exemplo, a indígena, a indiana, o negro, enfim, são sagradas e intocáveis. Isso não é igualdade, é revanchismo estético barato. Então, vamos fazer a pergunta venenosa que vai fazer você olhar para sua tela de streaming com nojo. Você acha mesmo que os executivos de Hollywood, aqueles velho branco bilionário que jantam em restaurantes onde o prato custa mais do que o seu salário, estão interessados em justiça social ou fidelidade micênica? Vocês acham que eles acordam de manhã pensando, nossa, a gente precisa reparar a dívida histórica com a comunidade negra, então vamos colocar uma Helena afrodescendente? Não, cacete! Eles acordam pensando como é que a gente faz um filme que pode ser medíocre ter engajamento orgânico gratuito. A resposta é, mexe no vespeiro racial. O mercado descobriu que o passado é uma propriedade intelectual barata. Você não precisa pagar direitos autorais para o Homero, por exemplo. Então, você pega essa propriedade intelectual de domínio público e atualiza para o público moderno, que na cabeça dos executivos é um público que não consegue ter empatia por ninguém que não se pareça com ele. É uma visão de mundo narcisista. Eu só gosto do herói se ele for igual a mim. E para alimentar esse narcisismo, eles destroem a integridade histórica e cultural dos mitos. Em vez de nos ensinar a olhar para o outro, para o grego antigo, que é um alienígena em termos de valores para nós, entender a humanidade dele na diferença, eles transformam o grego antigo num espelho americano moderno de 2026. É a colonização do passado pelo presente. Enfim, a Helena não é negra, não é branca no sentido moderno. A Helena é grega, é mediterrânea, é um conceito de divindade solar. Transformar isso em balança racial não é avanço, é deslocamento histórico e analfabetismo cultural.
Quando o mito vira campo de guerra cultural, quase nunca é sobre o mito, é sobre quem quer usar o mito para marcar território ideológico no presente. A pergunta real é: por que toda vez que uma personagem antiga aparece, alguém precisa reescrever o passado para tentar resolver os problemas do presente? Como, por exemplo, Rainha Charlotte, Ana Bolena virou bissexual e negra numa série. Por que a nossa geração é tão incapaz de criar seus próprios mitos, seus próprios heróis, suas próprias histórias de diversidade, que precisa parasitar as histórias antigas e vesti-las com a roupa da militância atual? A Helena sobreviveu a 3.000 anos porque fala de desejo, guerra e destruição. Se a gente começa a usar mito como planilha de ajuste ideológico moderno, a gente não cria inclusão, a gente cria ruído, e ruído não constrói memória cultural. Você quer diversidade? Conta a Kush, conta a Shun, conta a Núbia, mas deixa Helena ser o que ela sempre foi, uma invenção grega sobre beleza que mata. E se você quiser continuar a desvendar a história sem papas na língua, sem filtros e sem romancear, se inscreve aqui no canal, se torna membro, faça parte da nossa comunidade de pessoas que não aceitam mimimi. Um beijo grande, eu te espero amanhã às 8 horas da noite, é pro próximo Steffi Flix.